Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o Senhor que tem nos dado vitória a cada dia. Amados irmãos, que essa semana seja uma semana de bênção, de graça, de revelação do Senhor para a sua vida. Que você tenha prazer de buscar crescimento espiritual. Amados irmãos, a cultura humana é muito importante. Nós somos pessoas que realmente temos a mente de Cristo e temos toda a condição de ser pessoas educadas, cultas, que realmente glorifiquem o nome do Senhor em nossas vidas. Mas, amados irmãos, o importante mesmo na vida espiritual e para a bagagem da sua entrada na vida eterna ao sair daqui, é realmente a sabedoria que vem do alto. Hoje quero falar para vocês a respeito da expansão do reino de Deus, que está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. E realmente é muito interessante. Nós vemos, aleluias, que neste mundo há realmente para se expandir, não é? Os reinos, né? As nações, expandir através de espada, de guerras, não é? Mas na questão da expansão do reino de Deus é através da semeadura da palavra. Isso é muito bom, é muito importante nós termos essa consciência que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino realmente de sementes que vão germinar por uma semente 100, 60, 30, depende daquele terreno a qual ele cair. A parábola de Mateus 13, a parábola que está no capítulo de Mateus 13, de versículo a 9, é bastante conhecida. Mas espero que, mesmo sendo conhecido, possa acrescentar alguma coisa nos amados e também relevarmos da importância de ter um terreno trabalhado pela humildade, trabalhado pela reverência, temor de Deus, que não é medo, mas é respeito, não é? Para que você possa ter um terreno onde a boa semente de Deus possa germinar. Então, vejamos bem. Em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Aleluias. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, aleluias, o que o Espírito diz à igreja. Aleluias. Amados irmãos, amados ouvintes, Deus seja louvado. A parábola é um estilo de comunicação em que usa símbolos, que pode usar pessoas, situações para transmitir uma mensagem. Então, Jesus estava usando, não é, esses elementos para trazer um grande ensinamento a todos nós. Em Mateus, capítulo 13, versículo 35, nos dá uma explicação do motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Ele faz, em Mateus 13, 35, faz referência ao Salmo 78, versículo 2. Mostrando que a forma de ensino de Jesus cumpre um padrão estabelecido no Antigo Testamento. Muita gente despreza
o Antigo Testamento, dizendo que estamos no tempo da graça e que, por estarmos no tempo da graça, devemos viver só o Novo Testamento, que o Velho Testamento passou. Grande engano. A Bíblia, ela é um compêndio em que ela agloba o Antigo e o Novo Testamento. Os apóstolos, os profetas, o próprio Senhor Jesus faziam referência às escrituras do Antigo Testamento, porque naquela ocasião era a única escritura que tínhamos. Após a morte e ressurreição de Jesus, a expansão da igreja em Atos dos Apóstolos, nós vemos o Novo Testamento ser escrito. E dentro dele vemos inúmeras referências ao Antigo Testamento. Então, uma das explicações de que por que Deus falava por parábolas, então está mostrando no Salmo 78, versículo 2, que ele usava o que era comum no Antigo Testamento, como se eles se referiam e ensinavam o povo. Amém? Então, veja, a explicação da parábola. Amados irmãos, Jesus também falava por parábolas pelo seguinte: quando se fala que ele dava maiores detalhes aos seus discípulos, as pessoas volta a sua imaginação ou a sua memória os apóstolos. Então Jesus dava maiores explicações só para 12? Não. Quando se fala discípulos, discípulos são alunos, são pessoas que estão sendo discipuladas, estão sendo ensinadas. Então, é uma grande quantidade, sendo que dentro dessas grande quantidade, Jesus escolheu 12, de 12 ele escolheu 3, né? Tinha mais afinidade com 3, e dos 3, um que era João. Certo? Então, vocês vejam que quando ele dava maiores detalhes, ele dava para uma grande quantidade de pessoas, não é? E essas pessoas, por que recebiam essa atenção a mais? Porque eram pessoas interessadas, sedentas, para crescer no conhecimento e na graça. E chegava Jesus dizendo: o que o Senhor quis dizer com isso? E aí ele trazia mais luz àquele conhecimento. O que não acontecia, a grande multidão, que muitas vezes iam só mesmo para ser curiosos, só mesmo para estar envolto naquele tumulto, naquela multidão, né? Achava aquilo como se fosse até mesmo divertido, mas não se aprofundava no que realmente aquilo estava querendo ensinar aquelas pessoas. Então, a parábola inicia com a primeira semeadura, né? Mas antes disso, quero dizer que a explicação da parábola: o semeador é o Senhor Jesus, a semente é a palavra de Deus e o campo é o mundo. Tudo bem? Então, nisso você já tem uma explicação já inicial dessa parábola. Então, aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. A parábola inicia com a primeira semeadura. Então ele começa dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Então o caminho é a influência humana onde as pessoas pisam, e as aves elas representam nesse sentido, em que estavam comendo as sementes, a Satanás. Então as pessoas, aquelas pessoas que ouvem, né, a palavra de Deus e se deixa ser influenciado pelo público, pelos amigos, pela parentela, né? Essas pessoas abrem brecha para que a semente, a palavra de Deus, seja tirada por Satanás. Muita gente recebe palavras maravilhosas, não é? De crescimento, de estímulo, mas dando ouvidos a pessoas incrédulas, as pessoas que não têm fundamento bíblico, elas realmente perdem aquela grande oportunidade de crescer com aquele ensinamento. O diabo está ativo na cristandade. Amados, não pensa que você participando de uma
boa e gloriosa igreja, lá não tem joio. E os joios são emissários de Satanás. Então o diabo está mais ativo na cristandade do que podemos imaginar. Ao ler a parábola do grão de mostarda no Evangelho de Mateus, você encontra aves fazendo ninho nos ramos das grandes árvores, que representa a cristandade. A parábola da mostarda, da pequena semente de mostarda, está em Mateus. Logo após, né, a parábola do semeador, vamos ver várias parábolas e também a da semente de mostarda. A semente de mostarda é uma das menores sementes que temos e ela, após crescer, dá uma imensa árvore. Pode chegar a 2 a 3 metros e ali aninha-se muitas aves. E alguns teólogos e estudiosos da palavra sugerem que as árvores podem representar tanto aqueles que aceitam e se beneficiam do reino de Deus, que é a sua palavra, quanto daqueles que se aproximam com intenção menos nobres. Esses são os agentes de Satanás, visando atrapalhar a obra de Deus. O diabo não age só nas coisas ilícitas, imorais. O diabo atua principalmente na religião, através de pessoas que escandalizam o evangelho e confunde a mente dos que não se aplicam a estudar a palavra de Deus. Amados, quantos escândalos, quanta gente se dizendo, não é, cristão, dizendo realmente que participa de uma denominação, um religioso, e que não anda nos princípios e diretrizes do Senhor. Vive uma vida desregrada, uma vida em que realmente confunde aqueles que o veem, não é? Principalmente quando esta pessoa ainda não foi alcançada por Jesus. E aquela pessoa, seja homem ou mulher, dizendo glória, aleluia, Jesus é bom, não é? E andando em lugares irrecomendados, vivendo na prostituição. Realmente são pessoas que estão crucificando Jesus no seu próprio corpo, se é que um dia nasceu de novo. Por isso, o diabo está muito ativo na cristandade. É uma pena, mas acontece. Saiba disso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Veja bem, a segunda semeadura parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Muita gente gosta. As igrejas é um lugar muito lindo. Tem, além da edificação através da palavra, tem os hinos, não é? Tem realmente a confraternização entre todos que ali entram. Todos passam a ter o título de irmãos. Podem ter nascido ontem, podem ter nascido há 1 hora, pode estar lá há 40 anos. Todos são irmãos. Mas veja bem, aleluias, muitos que recebem a palavra, eles, por serem rasos, não terem preparado seu coração, não é? Vem o sol, vem a dificuldade, a luta, vem as decepções. E logo elas, por não terem raízes, elas se secam, não é? E elas perecem. Por quê? Porque o coração do homem é duro, é como pedra, pois porque esta é a natureza da carne. Enquanto nós não matarmos a carne e não nascermos de novo, estamos sujeitos a isso. Sempre resistente ao Espírito de Deus. Mas a carne é dada para emoções passageiras, e por isso que muitos recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade para fixar raízes,
porque sempre vai chegar a angústia, a perseguição por causa da palavra de Deus, e os sem profundidade se escandalizam e abandonam a fé. Por isso diz assim, mas a igreja tem grande evasão de pessoas, não é? Não, amados, os que realmente se convertem ficam. Os que realmente estão no caminho, não é? As pessoas passam, as influenciam e Satanás lhe toma a palavra. As que realmente é colocada no terreno com muitas pedras, não tem profundidade no seu coração, não absolve, por isso não ficam. O evangelho certamente traz alegria, com certeza, mas precisa encontrar solo quebrantado e uma consciência de arrependimento. Pessoas vivem no pecado, vivem na transgressão, não tem arrependimento. E como que quer ter raízes profundas, não é? O terreno está duro, como uma pedra, não tem como se aprofundar as raízes. A convicção de pecado e o arrependimento sincero são partes integrantes da conversão. Aleluias. Vamos para a terceira semeadura. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Esses espinhos representam, muitas coisas, mas observa algo antes. Outra parte caiu em espinhos. Então, você observa que os espinhos, eles já estavam lá, não é? O espinho não veio depois, já estava naquele coração. Glória a Deus. Certamente, aqueles espinhos iriam crescer vigorosos a ponto de sufocar a planta. Os espinhos são as preocupações em enriquecer, nos prazeres da vida, em não querer mortificar a carne, não é? Então, esses são os espinhos, Coisas que podem ser lícitas muitas vezes, como riqueza, como prazeres saudáveis da vida, não é? Mas, mesmo assim, serve de obstáculos à salvação do incrédulo e à comunhão do crente com Deus. Então, esses espinhos são preocupações, amados. Não há nada demais você querer enriquecer licitamente. Não há nada demais você querer realmente, tendo condições, aproveitar a sua vida, comer, beber, usufruir do que Deus te deu, não é? Mas tudo na presença de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, até aqui, nós vemos 3 tentativas de semear que foram frustradas por falta de solo adequado para a boa semente. A semente é maravilhosa, a semente é boa. Quem saiu a semear foi Cristo, mas o solo não estava preparado. Isso é uma questão de agora perguntarmos: que tipo de solo a palavra de Deus encontra no seu coração? Será que é do tipo que não quer perder as amizades que passa pelo caminho? Que não quer perder as filosofias do mundo? Ou do tipo que já diz: eu já tenho a minha religião? Ou é do tipo daqueles que, ao dizer que já tem a sua religião, nem sequer verifica se esta religião está de acordo com a palavra de Deus. Olha, tome muito cuidado. Satanás se infiltra em muitas filosofias, teorias em que os homens às vezes chamam até mesmo, não é, de religião. Então veja, talvez você receba as coisas de Deus com alegria, mas sem profundidade, por não existir um arrependimento sincero de seus pecados. Ou, quem sabe, os espinhos das preocupações
com riquezas e prazeres, né, estejam te prendendo. Há 3 coisas que impedem a semente germinar. Há 3 coisas. Vamos observar? São Satanás, a carne e o mundo. Essas 3 coisas realmente impedem a semente germinar em seu coração. Satanás, a sua própria carne, de você não querer mortificar a sua carne, e o próprio mundo, né, com as suas ilusões, faz com que essa semente não germine. Estas aparecem formas, como está na parábola, de aves, de pedras e de espinhos, né? Satanás, ave, pedra, a carne, não é? Que realmente é endurecida, né? Um coração de pedra, né? E os espinhos, as preocupações com coisas que você deveria primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado por acréscimo da misericórdia de Deus. Felizmente, glória, chegamos aqui. Felizmente existe ainda uma 4ª situação, a da semente que caiu em solo propício. Glória a Deus. A 4ª semeadura. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por 1. As que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Espero que este seja a terra do seu coração. Um solo bom e generoso, aleluias, que ouve e retém a palavra de Deus e que dê frutos. O importante da salvação, amados, não é simplesmente eu sou salvo, eu vou receber a vida eterna, não é? Eu vou contemplar a face de Deus. Não, você é salvo para salvar. Quem salva realmente são os salvos, amém? É o instrumento que Deus usa sobre essa terra, não é? Amém? Então, que você tenha um coração bom e generoso, não é? E que se mantenha longe das opiniões dos homens, dos agentes religiosos de Satanás, com uma consciência quebrantada pelo arrependimento e livre de espinhos, que são as preocupações que tenta agarrá-lo e prendê-lo nesta vida tão momentânea, não é mesmo? Vemos que em todos os 4 casos, né, onde a semente foi semeada, todos ouviram a palavra, todos ouviram, não é? Mas para que a palavra surja resultado na vida de quem a recebe, tem que ter 3 requisitos: entender, aceitar e reter. Só assim você dará frutos para Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós, Senhor, cremos no poder operante do teu Espírito. Nós cremos que a tua palavra nunca volta vazia. Nós cremos que aquele que ainda não te conhece como único e verdadeiro Salvador e que não se deixa se corromper pelas filosofias do mundo ou pelos agentes de Satanás, hão de receber a salvação e frutificar a 100, a 60, a 30. Deus de mistério, Deus de graça. Todos aqueles que ouviram esta palavra até aqui possam receber de ti realmente grandes bênçãos, realmente grandes livramentos, realmente grande convicção de pecado. E com esta convicção ter arrependimento e ter um coração arado para que a tua palavra encontre lugar propício para germinar. Pai, eu não sei quem me ouve, mas eu sei, ó Deus, que ninguém ouve a tua palavra se não vier através do Espírito Santo. Ninguém diz Jesus, Santo, Santo, Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus.
Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, trabalhar na terra do coração de cada um dos que me ouvem e que eles possam crescer no conhecimento e na graça. Nesses dias tão difíceis que vivemos, tão perigosos, que precisamos de um avivamento. O avivamento é pessoal. O avivamento vem de pessoa a pessoa e depois, com inúmeras pessoas, se expande. Que todos que me ouvem tenham coração para um avivamento e realmente não tema realmente o furor do inimigo de suas almas, sabendo que, uma vez que estão abaixo das asas do Deus Altíssimo, Ele os guardará. Deus abençoe os que necessitam, Senhor, de paz, necessitam de portas abertas, necessitam realmente de saúde. O Senhor tem tudo isso para dar. Que eles tenham um coração realmente voltado a Ti e que possa receber de Ti as suas bênçãos. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que me ouvem digam amém. Amados irmãos, se você chegou até aqui, e se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever, que você possa dar seu like, que você possa mandar para os seus contatos, que você possa fazer com que essa mensagem circule. Porque a palavra de Deus diz que um cava, outro semeia, outro agoa, mas quem faz crescer é Deus, e a todos os que estão neste processo recebe o mesmo galardão. Que Deus os abençoe profundamente em nome de Jesus. Que seu coração seja o terreno aonde a palavra de Deus vai frutificar a 100, a 60, a 30. Em nome de Jesus, amém. Deus seja glorificado. Amém.